Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal aqui, com muita alegria. Nós estamos começando o NEP Discípulos de Jesus, o NEP que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, ligado ao discípulo de Jesus, no caso, nosso NEP. E eu estou tendo a honra de estar coordenando, estar na frente desse trabalho, desse projeto aqui, na nossa casa. E queria dizer que todos podem ficar à vontade, né? Não estranhe o nome, porque quando a gente vê núcleo de estudos e pesquisas, já podemos pensar que é algo inacessível, algo elitista. E nós sabemos que quando se trata de evangelho, elitismo, censura, é algo que não se pode existir. Tanto é que a mensagem do Mestre Jesus, ela é expansiva, ela expande, ela não fica restrita a um grupo. De certo que o trabalho do Mestre começou em um local, mas a ordem foi que fossem pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 31, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o que nós temos feito. É o nosso dever, como todo cristão, pregar, e para isso vale lembrar do que Francisco de Assis falou: pregue, se preciso fale, ou seja, que a nossa primeira pregação seja ela feita através do exemplo, seja ela feita através das nossas ações, porque aí, quando precisarmos falar, nós vamos estar totalmente embasados no nosso exemplo, a nossa vivência. Tá certo, meus amigos? E o texto que eu separei fala justamente um pouco sobre esse exemplo. Porque quando nós pensamos em Jesus, com a grande autoridade que o mesmo possui, a autoridade que o mesmo possui, de que curava, né? Curava, tocava nos cegos, levantava, curava coxos. Esse mesmo Jesus, governador do universo, né? Do orbe, ainda assim ele escolheu uma manjedoura quando veio à Terra. Manjedoura, que é o símbolo da humildade, que é um símbolo, né, daquele, né, principalmente quando observamos o contexto de Jesus, aquele espírito, enfim, dono do ouro e da prata, ele decide vir na manjedoura, dando-nos o exemplo da humildade. Pode perceber, Jesus, mesmo pequeno, mesmo muito jovem, já estava ensinando nas sinagogas, já estava impressionando os doutores da lei com seu conhecimento da lei, o conhecimento que o mesmo já trazia consigo. E esses ensinos trazidos pelo Mestre foram totalmente positivados através de suas ações. O texto que eu separei fala justamente sobre isso. Lucas, capítulo 2 e o versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. O primeiro exemplo a gente já trabalhou um pouco, que é o da manjedoura, Jesus dando-nos o exemplo da humildade, mas aí eu acho que tem uma coisa ainda mais profunda, porque quando nós falamos de alguém como o Cristo, e vem uma manjedoura, aquele que quando aparece para Saulo de Tarso, com luz, comparado com um sol, aquele que apareceu justamente ao meio-dia, né, e brilhou ainda mais com o sol do meio-dia, num deserto,
nós estamos falando de um ser com grande potencial. Então, eu acho que qualquer palavra que a gente estiver usando aqui para descrever o brilho do Cristo, a magnitude do Cristo, nós vamos estar usando eufemismos. Então, quando nós falamos de manjedoura nesse contexto, nós falamos até de uma espécie de rebaixamento do Mestre. Mas não entenda no sentido pejorativo, de rebaixar-se, de humilhar à toa. Não. É de mostrar o exemplo, porque quantos de nós muitas vezes nos achamos merecedores, mais merecedores do que aquilo que nós já temos, mais merecedores daquilo que nós possuímos. Calma, filha. E na realidade, nós somos criaturas tão pequenas, nós somos criaturas ainda em aperfeiçoamento, criaturas que ainda estão evoluindo, seguindo os passos do Mestre. Portanto, cabe a nós absorver esse exemplo e levar para a nossa vida. Tem outro fato interessante nesse mesmo versículo, é que tem uma parte que o evangelista escreve: deitou na manjedoura porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. E aí eu trouxe absorver para mim isso aqui. Será que Jesus ele tem espaço na nossa casa? Será que nós temos dado espaço para Jesus? Porque ele veio na manjedoura, porque aqui realmente existia uma situação circunstancial da fuga de Maria e de José, claro, atrelado com exemplo, porque quando nós falamos de evangelho não tem coincidência alguma. Coincidência é uma palavra que não existe, né? Mas que nós possamos abstrair essa lição também da sala de hóspedes. Será onde nós temos colocado Jesus na nossa vida? Nós que já podemos colocar em um lugar mais alto, será que temos colocado uma manjedoura? Ou não temos dado o nosso melhor tempo, o melhor que nós podemos oferecer? Tem uma passagem no Velho Testamento que diz: abençoai o Senhor com a primícia de toda a tua terra. Será que nós temos abençoado no nosso melhor com a primícia do que nós temos? A primícia, a primeira porcentagem do nosso dia, a primeira porcentagem da nossa afeição, do nosso tempo, da nossa energia. Será que nós temos feito? Cabe a nós fazer essa reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, mas cabe a nós refletir e observar. Que nós possamos aprender sempre com o Mestre Jesus, que deu exemplo de humildade, mansidão, se apequenou para conviver com nós e deixou belíssimas palavras que foram registradas pelos seus discípulos, seus evangelistas, seus apóstolos. Então, dessa forma, eu finalizo esse vídeo, agradecendo a presença de todos, que possam compartilhar com outras pessoas, que possam absorver essa palavra de fé, e que a paz e a luz do Mestre Jesus possam continuar iluminando a todos. Que assim seja.